Fala, TCC1. E aí, o TCC1 de Arquitetura e Urbanismo, ou TFG1, como você queira chamar, ele é realmente importante ou não? Esse tema, ele é interessante de ser trazido aqui, é interessante conversar com vocês sobre isso, porque sempre me perguntam, né? Sempre falam que os vídeos daqui do TCC Nota 10, que os vídeos que eu estou falando, que eu sempre explico sobre o TCC de arquitetura mais voltado realmente para a parte do TCC 2, que é o desenvolvimento projetual, que é a parte de representação projetual, e que se o TCC 1 ele não é interessante, ele não é importante, né, para você chegar no TCC nota 10. E a verdade é que sim, o TCC 1 ou TFG 1, aqui eu vou chamar na grande maioria das vezes de TCC 1, tá? Só para você ficar ciente, ficar aqui atento que pode ser chamado também de TFG1 ou de monografia, né? Como em alguns cantos o pessoal chama essa parte inicial de monografia. Mas esse TCC1 ele é extremamente importante porque é nele que você chega ao seu tema. Muitas vezes você começa o TCC1 com um tema específico e durante o próprio TCC1 você chega a outro tema, você desenvolve um outro tema e tá tudo bem, é comum de acontecer. Eu já contei até aqui uma vez que no meu TCC de arquitetura eu tinha um tema e mudei completamente esse meu tema quando cheguei no TCC 1. Por quê? Porque eu percebi que não iria dar conta de fazer o que eu estava imaginando, que era inviável fazer o que eu estava imaginando, e eu simplesmente saí de algo muito grande para algo viável para desenvolver, né, até chegar no meu TCC de arquitetura. Então, o TCC1 ele é um processo que você vai desenvolver ali a parte teórica para embasar o seu projeto, né? Para embasar o seu tema, para embasar o que você está pensando, para justificar tudo aquilo que você irá criar, tudo que você irá desenvolver no TCC2. Pode ser que no TCC2 você altere um ponto ou outro, normal, tá tudo bem, isso acontece realmente, mas via de regra, a gente tem ali no TCC1 as principais definições sobre esse seu projeto, né, para poder chegar no TCC2 com tudo isso prontinho, tá bom? Esse tema que você vai chegar no TCC1, como você chega nesse tema, eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. Inclusive eu prometi aqui, vamos lá. O canal do YouTube ele é bem recente, tá? Faz pouco tempo que a gente tá postando vídeo aqui. E se chegar em 100 inscritos, não é um valor muito alto não, né? Não é uma quantidade muito alta, mas se chegar nos 100 inscritos, eu vou postar um vídeo, vou gravar um vídeo, vou editar, vou postar falando sobre como chegar num tema legal de um TCC de arquitetura, né? Como chegar num tema de um TCC nota 10. Então já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, passa esse canal, mostra ele para outros alunos que estão aí chegando no TCC de arquitetura, estão perto ou estão não tão perto assim, ou estão no TCC. Passa esse canal, curte, comenta. Também segue o nosso perfil do Instagram, que também tem coisa bem legal por lá. Tô sempre nos stories comentando, mostrando trabalhos de TCCs que passaram por aqui, né, pela nossa equipe e pelo TCC Nota 10. Mas vamos lá, voltando a falar sobre o TCC1 de arquitetura. Esse TCC1, ele é geralmente iniciado por 3 partes que para mim são as mais importantes do TCC1, tá bom? Então essas 3 partes iniciais, elas são definidoras para o que a gente vai explicar do nosso projeto. Como assim, Vitor? Vamos lá, eu vou te explicar. Essas 3 partes, elas são a introdução, a problemática ou delimitação do problema e a justificativa, tá bom? Vamos lá. Para você desenvolver essas 3 partes, na verdade, para você desenvolver toda e qualquer parte do TCC1, você precisa de uma boa organização. Eu vou voltar e vou explicar detalhadamente essas 3 partes, mas essa questão da organização, já que eu já comecei a falar aqui sobre ela, já que eu toquei no assunto, eu vou me aprofundar nessa parte para você, tá? Porque ela é de extrema importância para que você comece o TCC1 da forma correta, tá?
A organização, ela é o ponto primordial para o TCC1 e para o TCC2. Isso por quê? Porque no TCC1, vou usar o TCC1 como exemplo maior aqui, já que é o tema desse vídeo. No TCC1 de arquitetura, você geralmente está pagando aquela disciplina junto com outras disciplinas, junto com outras cadeiras da universidade. Né? E quando eu falo outras no plural, é realmente no plural. Geralmente o aluno paga com outras 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas. Vai depender, né, de como você foi pagando essas disciplinas. Às vezes são optativas, às vezes são obrigatórias, que você está pagando ali, complementares, não sei como você chama, mas o fato é que nem sempre o aluno está somente com TCC, né, e mais nada ali na hora de desenvolver o TCC1. Às vezes até no TCC2 o aluno paga outras disciplinas junto, tem universidade que proíbe isso, tem universidade que permite, mas o fato é que no TCC1 isso é muito comum de acontecer, tá? E como é que você faz para conseguir dar conta disso tudo? Vou logo te falar que não é fácil, tá? É extremamente complicado. Na verdade é complicado. Um período da faculdade de arquitetura ele já é cansativo, ele já é complicado, né? Justamente pelo fato de termos várias disciplinas. Geralmente a semana de entrega ela é ali uma semana, por exemplo, a primeira semana do mês de junho, você vai ter as entregas daquele período e difícil a gente ter prova, né? Geralmente são projetos, são trabalhos que a gente tem que desenvolver, que gasta tempo. Então, é um curso extremamente cansativo. E como é que você faz para dar conta do TCC1 junto com essas outras disciplinas? É com a organização. A organização é uma chave muito importante para você conseguir destravar um TCC, para você conseguir vencer essa etapa do TCC. Como você faz essa organização, como você estrutura isso, é realmente pensando um passo à frente. Como assim? Estando um passo à frente, né? Você precisa pensar no que vai acontecer nas próximas semanas, quais são as suas próximas entregas, criar calendários, criar cronogramas, que tem um planejamento muito concreto. Ficar empurrando com a barriga, ficar amanhã eu penso em como eu vou, no que eu vou fazer. Eu vou fazer hoje a entrega de amanhã. Cara, se você fica assim perdido, a tendência disso daí dar errado é muito grande. Quer dizer que se você vai se organizar, é 100% certo que não vai ter problema nenhum, não. Mas você vai evitar bastante surpresas desagradáveis, vai evitar problemas grandes se você se organizar, se você conseguir fazer essa organização, tá bom? Então, olha só. Quando você se organiza para desenvolver o seu TCC1, esse TCC1, como eu tinha falado anteriormente, ele tem 3 partes muito importantes. E essas partes é a introdução, a problemática e a justificativa. Um erro muito comum dos alunos é pensar que vai começar esse TCC1, vai começar a desenvolver esse TCC1, esse embasamento teórico pela introdução. Poxa, o nome já está ali, introdução, é o que você... intuitivamente você é levado a querer fazer a introdução primeiro. Eu não acho isso a melhor forma de começar um TCC1. Já falo mesmo, eu falo para os meus alunos, eu falo aqui para vocês também, numa boa. Eu realmente considero que o aluno começar pela problemática ou delimitação do problema é muito melhor. E veja, faz total sentido, olha só. Você começar pela introdução, você não tem muita noção do que você está falando. Sejamos sinceros, a pessoa que começa o TCC1, ela está completamente perdida, né? Ela está ali sem informação direito, ela não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes não tem orientador no TCC1 e quando tem o orientador, ele demora um pouco para ter ali orientações, assessoramento, né, para poder explicar. Então realmente você fica um pouco desesperado nesse início e é normal, mas pensa comigo. A problemática é a parte do trabalho que você vai identificar lacunas na sociedade, lacunas ali arquitetônicas, lacunas na sua cidade, lacunas
problemas que acontecem por falta de um equipamento X na sua cidade, no seu município ou no município que você vai desenvolver, não é obrigatório fazer o TCC na sua cidade, você não é obrigado a isso não, tá? Você pode fazer em outras cidades também, tá tranquilo. Mas assim, você identificar esses problemas sendo a primeira coisa a fazer ali do TCC1, fica muito mais fácil. Por quê? Porque fazer essa análise, procurar erros, procurar problemas, fica muito mais palpável, né? A gente consegue ali buscar dados, buscar referências, Realmente a gente consegue entender o que é que está acontecendo ali. Então vamos lá, se você entende que na sua universidade, na sua cidade, falta um hospital oncológico, por exemplo, né? Um hospital voltado ali para tratamento do câncer. Você percebe que as pessoas que sofrem de câncer na sua cidade terminam procurando hospitais em outros municípios. Elas se deslocam, as famílias não têm contato com elas. Então você percebe que um hospital oncológico na sua cidade seria extremamente interessante para essas pessoas, para essas famílias, para as pessoas que conhecem esse enfermo e tudo mais. Você percebe que isso daí é um tema totalmente interessante para você. Olha que legal, olha como foi mais fácil você pesquisar essa problemática, você entender esse problema, você buscar o número de pessoas com câncer no seu município e nos municípios vizinhos nos últimos anos. Tem bastante dado do censo do IBGE, do Ministério da Saúde, né, falando desse tema em específico que eu estou citando aqui, que você pode embasar o seu projeto, que você pode começar a identificar essa questão. E aí, na delimitação do problema, você precisa entender que uma coisa vai puxando a outra. Você identifica a lacuna, essa lacuna vai te levar a um problema maior, você vai só procurando esses problemas e jogando ali, vai caçando informação sobre aquilo, vai caçando o que é que autores falam sobre aquele tema específico e vai realmente apresentando ali. Depois de você delimitar esse problema, né, depois de você encontrar toda essa lacuna, toda essa problemática ali que se desenvolve sobre aquele tema em específico, você pode fazer a justificativa. Veja, eu deveria ir da introdução para a problemática e depois para a justificativa. Essa é a ordem geralmente que se apresenta, mas eu estou fazendo uma ordem bem diferente. Eu estou saindo da problemática para a justificativa e depois eu vou voltar na introdução, tá? Você vai entender bem. E aí, olha só. A gente está na problemática, identificou essas lacunas, identificou esses problemas, a gente vai para a justificativa. Por quê? A justificativa é realmente quando você apresenta o porquê você vai desenvolver aquele projeto, como você vai vencer aquela problemática, né? Você está justificando por que o seu projeto ele é importante para vencer aqueles problemas que foram elencados ali na problemática. Tem universidade que problemática, justificativa, tudo é junto com a introdução. É muito louco. Cada local ele tem a sua forma de apresentar. Às vezes o próprio orientador ele lhe passa uma estrutura. Mas mesmo que você tenha ali, sei lá, eu já peguei aluno, por exemplo, que não tinha essa separação de introdução, problemática e justificativa. Ele tinha um capítulo inteiro de introdução. Mas mesmo que você tenha um capítulo inteiro de introdução, você pode, na hora de desenvolver o projeto, né, você pode separar nesses três e depois junta, coloca ali como se fosse um capítulo só da introdução, porque o que importa é clareza. Um dos pontos mais importantes de um TCC, um dos pontos que te leva à nota 10 no TCC de Arquitetura e Urbanismo, que te leva à aprovação, é justamente ser claro. Então, para ser claro, você precisa entender sobre o assunto, né? Você precisa compreender aquilo ali que está falando. Então vamos lá, problemática, depois justificativa e aí depois é que eu passo para a introdução. Por que eu passo para a introdução por último? Porque a introdução, você precisa ter um conhecimento sobre aquele assunto, né? Um conhecimento prévio suficiente para conseguir introduzir a pessoa sobre aquilo. Porque a introdução é como se fosse
um pequeno resumo, né? Como se a pessoa estivesse ali colocando o pezinho na água para sentir a temperatura da água, se está quente, se está fria, antes de dar um mergulho nela. Esse mergulho que começa pela problemática, mas estou usando essa analogia justamente para você entender que a introdução ela precisa fazer um breve, né, apanhado ali sobre o seu trabalho em si, você levar aquele leitor a começar a entender sobre o projeto. Então, fazer essa introdução após a delimitação e após a justificativa, você vai ver como será mais fácil de desenvolver assim. Te falo isso por experiência própria, eu desenvolvi o meu TCC1 dessa forma e também os meus alunos, né, que já passaram por aqui, que eu já acompanhei na mentoria, eles curtiram muito essa forma de fazer e foi um destrave importantíssimo para eles, tá? Então vamos lá. Um ponto que você precisa entender sobre o TCC1 de Arquitetura e Urbanismo é que ele não é um processo linear. Você não vai começar pela problemática, passar para a justificativa, depois voltar para a introdução e acabou. Muitas vezes você fica num processo de vai na introdução, aí você percebe que na sua problemática faltou um ponto, aí você escreve mais um pouco sobre a parte da problemática, aí você acha um artigo que vai ser importante ali, apresentar aquele artigo, apresentar aquela ideia para a sua justificativa, aí você vai e usa na sua justificativa, depois você volta para a introdução. Então, esse processo cíclico, né, que não é linear, ele realmente vai lhe ajudar a entender melhor o seu projeto. E isso também acontece, vou te dizer o porquê, porque às vezes a gente está cansado, a gente está ali escrevendo, a gente não está com o foco 100%, aí a gente larga um pouco ali o trabalho, vai fazer outra disciplina, né? Vai fazer outro projeto que precisa fazer, depois volta a ler aquilo que você escreveu e olha, que danado é isso, homem, que eu escrevi aqui. Então, esse tipo de análise que você faz sobre o TCC e esse processo cíclico, ele vai ser extremamente comum aí na sua jornada do TCC1. Não se sinta mal se isso acontecer. Sempre os alunos me perguntam, me falam, né, que não estão gostando de uma parte, que não estão entendendo bem, que acham que não explicou direito. Eu sempre falo, calma. Você ainda vai voltar nisso, fica tranquilo, continua avançando no projeto, continua desenvolvendo, que por mais que você não esteja 100% satisfeito com aquela parte, eu garanto que você, à medida que for se aprofundando sobre aquele tema, à medida que você for escrevendo, você vai ter ideia, você vai ter conhecimento suficiente para voltar naquela parte inicial e embasar melhor o seu projeto. Então, ser claro sobre isso, você não vai ser de primeira. Acertar de primeira tudo, a não ser que você já tenha feito outros TCCs na sua vida, que você já tenha um conhecimento sobre monografia, um conhecimento sobre artigo científico muito bom, muito forte, que você já tem um embasamento extremamente pesado sobre aquele assunto, né? O que não costuma acontecer geralmente, você vai ficar com esse ciclo e tá tudo bem, tá normal. Inclusive os melhores projetos que eu já vi, as melhores monografias, os melhores TCCs que eu já vi passar por aqui, ou enfim, que eu já li, foram alunos que começaram de um jeito, foram modificando, foram alterando, porque essas alterações são refinamentos, né? Muito dificilmente você altera alguma coisa para piorá-la, né? Pode acontecer? Pode acontecer, mas o mais comum é que essas alterações ajudem a deixar esse projeto melhor ainda, tá bom? Então, no TCC1, após esse desenvolvimento, ainda tem outras partes. Tem metodologia em algumas universidades, tem as etapas do trabalho, que em alguns locais está junto com a metodologia ou não. Aí tem referencial teórico, tem referenciais projetuais. Eu não queria entrar muito nessa parte, porque realmente eu não queria que esse vídeo ele se perdesse com pontos que são extremamente interessantes, mas o que você precisa saber é que no referencial teórico você precisa ali ter um embasamento, ele serve para você embasar, né, a teoria, o nome já está dizendo tudo, referencial teórico. Os referenciais projetuais é para você embasar as questões projetuais, é você ter ali referências, né, de projetos para poder seguir. A metodologia, as etapas do trabalho é para você apresentar, né, como você vai analisar o projeto, como você vai também desenvolver o projeto,
como você vai seguir aquilo dali. Isso envolve muitos pontos. Eu realmente só queria fazer um resumo sobre isso. E também a gente tem a parte de escolha do terreno, de estudo preliminar. Então tudo isso envolve esse TCC1. Mas eu não quero me aprofundar nessas partes porque eu não quero fazer uma salada de frutas na sua cabeça, eu não quero passar isso tudo para você agora em um vídeo só, realmente não nem conseguiria te passar isso tudo de uma paulada só aqui. Por quê? Porque o meu foco é te mostrar que o TCC1 ele é importante sim para o desenvolvimento do seu projeto e o que é importante do TCC1, na verdade todo ele é importante, mas o que é de mais importante é justamente essa parte inicial, porque ele é o começo de tudo. Quando você chega no TCC2, se você não tiver essa parte da problemática, da justificativa, da introdução muito bem definida, muito clara na sua cabeça, fica até difícil de criar um bom projeto. Por quê? Porque você não tem conhecimento suficiente para saber as soluções projetuais. A solução de criar, por exemplo, uma edificação voltada para crianças com autismo. Se você não entende a problemática que envolve esse tema, que envolve essa escola, que envolve essas crianças, se você não entende como solucionar essas questões, né? Quais são os pontos importantes para você prestar atenção, como é que você vai fazer um bom projeto sobre isso? Então, muitas vezes o TCC1 ele é desvalorizado porque não é a parte projetual, não é a parte ali que dá gosto de ver o projeto crescendo, o projeto evoluindo, criando planta, corte, fachada, diagrama, render, tananã. A gente não vê isso no TCC1 muitas vezes, porque tem universidade que chega a desenvolver um estudo preliminar avançado e tudo mais, só que você também não pode menosprezá-lo, tá? No final do TCC1, em alguns locais, né, a gente tem a questão da escolha do terreno e da definição do estudo preliminar, tá bom? Esse estudo preliminar que muitas vezes ele é um bom guia para você começar o seu TCC2 ou não. Eu não costumo levar muito a sério o estudo preliminar do TCC1. Acredito que seja só um gatilho ali para que o aluno ele comece a sair do lado teórico da força, né? daquele ponto teórico do projeto, para começar realmente a analisar o lado prático do projeto, o lado de projeto mesmo, de criar, de desenvolver esse projeto, tá? E assim como eu falei para a parte teórica, né, do TCC1, eu também falo para essa parte do estudo preliminar. Não se cobre tanto no sentido de eu preciso criar um estudo preliminar que será perfeito, que eu vou usar esse estudo preliminar no meu TCC2. Não. A coisa mais comum que eu vejo aqui é o aluno chegar no TCC2 e refazer o programa de necessidades, refazer esse estudo preliminar completo assim, do zero. Por quê? Porque no TCC1 ele não fez da forma que gostaria, ele fez em pouco tempo, né? Porque geralmente é ali no final, nas últimas semanas do TCC1, então o aluno ele não deu o foco que gostaria de ter dado e acha que poderia fazer um estudo preliminar melhor, até porque o resto do seu projeto, né, vai depender desse estudo preliminar, né? É o início de tudo. Então, não se cobre demasiadamente em nada com relação ao seu TCC1, porque muitas vezes quando você se cobra demais em relação a isso, vai te fazer travar, né? Nem 8 nem 80, né? Você não pode nem relaxar 100%, nem pode se cobrar 100%, porque às vezes eu vejo o aluno querendo o TCC1, eu quero criar diagrama, eu quero criar render, eu quero fazer corte no meu projeto. Eu digo, não, cara, não é assim, vamos lá, você vai ter todo o TCC2 para chegar em soluções. Se você quiser detalhar o parafuso que prende na esquadria ali para fazer o fechamento com a alvenaria, você vai poder fazer isso, tá? Só não foca no que é desnecessário naquele momento. Se você focar nesse nível de detalhamento, se você focar em pontos desnecessários no TCC1, você vai deixar de chegar, de ser claro, de ser objetivo com os pontos que realmente são importantes do TCC1.
Então tudo é questão de foco, né? De focar no ponto correto, de se organizar em relação ao que você precisa desenvolver em relação àquilo. E gostaria de finalizar esse vídeo com uma parte muito importante, tá? Muito importante pra gente, que é a questão do descanso entre o TCC1 e o TCC2. Muitos alunos que passam aqui da mentoria, de tanto TCC1 quanto TCC2, vêm com a ideia torta de não parar no intervalo entre o TCC1 e o TCC2. Isso é a pior cascata que tem, é a pior furada que você poderia fazer em relação ao seu TCC. Não vou dizer a pior, acho que tem piores. É uma das piores coisas que você pode fazer em relação ao seu TCC. Sabe por quê? Se você não parar, se você não descansar entre o TCC1 e o TCC2, o que é que vai acontecer? Você já vai começar o seu TCC2 cansado. A coisa que eu mais vejo os alunos falando aqui no final do TCC2 é que não aguentam mais ver o projeto, né? Meu Deus, eu não aguento mais ver esse projeto, eu tô cansado, eu tô abusado, eu tô de saco cheio de ver esse projeto. Só em olhar as cores do projeto eu não aguento mais. E é normal de acontecer, porque como eu disse, você está um ano, 12 meses, praticamente 12 meses, né? Trabalhando ali naquele projeto, analisando, pensando. Então é comum, a gente cansa. E se você não tiver um descanso até merecido, nesse intervalo entre o TCC1, entre o TFG1 e o TCC ou TFG2, você com certeza vai fadigar, vai chegar nesse nível de abuso muito mais rápido, né, do que as pessoas que descansaram. Mas, Vitor, não vai dar tempo de criar todo o meu projeto, não vai dar tempo de fazer tudo. Sinceramente, vai. Se você se organizar, se você seguir um planejamento adequado, se você tiver o conhecimento prévio suficiente, se você tiver ali boas orientações, se você tiver um bom acompanhamento de projeto, se você conseguir cumprir vários pontos que a gente passa, se você conseguir seguir as dicas que a gente passa aqui para poder explicar o seu projeto da melhor forma, da forma mais rápida, da forma ideal, com certeza você vai conseguir fazer um bom TCC, quiçá chegar na nota 10 do TCC de arquitetura. Então não use isso como desculpa para ficar feito louco ali nas férias entre o TCC1 e o TCC2, trabalhando sem descansar. Cara, aproveita, sai de casa. Tudo bem que tem pandemia aí, né, que fica complicado sair de casa, mas tudo bem. Vai ver seus familiares, assiste uma série, vai passear com seu cachorro, encontrar sua namorada, seu namorado, noiva, marido, sair com seus filhos, não sei. Faz o que vai te fazer feliz, descansa, dorme. Dormir é importante, né? Poxa, dorme, sério, dorme. Porque no TCC2 dá para fazer um TCC2 sem virar uma noite sequer. Mas eu não vou mentir para você que o TCC2 será tranquilo e você vai fazer o TCC2 e não vai cansar, porque isso não acontece. Sério, eu canso durante o TCC2 dos meus alunos que eu estou mentorando, que eu estou acompanhando. Vai chegando o final do período e eu vou ficando cansado, porque é realmente algo que vai cobrando da gente, que vai deixando a gente cansado, que vai realmente fadigando, e isso é normal de acontecer. Só que se você descansa, como eu falei, se você para um pouco ali no intervalo entre eles, com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande para o seu trabalho. Você vai ver como isso, principalmente no final ali do TCC2, isso aí vai ser um diferencial bem importante para a sua jornada, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você acha que o TCC1 de Arquitetura e Urbanismo ele é tão importante assim, se algum dos pontos que eu te falei aqui você nunca havia pensado, você nunca havia imaginado. E vamos nessa, que no próximo vídeo eu vou trazer bastante informação para você também.